Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez em Jerusalém agora, nessa 13ª viagem que fazemos com um grupo de estudos, pesquisas, visitando aqui a terra de Jesus, dentro do nosso programa Nos Passos do Mestre. Nós estamos dando continuidade ao nosso Momento com Jesus, dentro desse programa que estamos executando neste período. Ontem nós vimos Jesus tendo e fazendo suas reflexões no deserto. Hoje, depois que Jesus começa a sua escolha dos discípulos já na Galiléia, num local que hoje se chama Primado de Pedro, uma região que fica bem às margens do Mar da Galiléia, vizinha ao local onde ele multiplicou os pães e alimentou 5.000 pessoas. Nós observamos a felicidade de todos que ali se encontravam conosco, estudando, revivendo, se emocionando, e nós cada vez mais felizes por este momento, por esta oportunidade de proporcionar a todos que se encontram conosco, um grupo de 28 pessoas, 28 brasileiros, e que nós temos a felicidade de, ao estudar com eles, a dividir com eles estas emoções, estes sentimentos de contato na história, numa geografia magnífica às margens do Mar da Galiléia. Nós mostramos a eles o local aonde Jesus realizou a escolha de seus discípulos, ou mais especificamente, segundo Mateus, onde ele começou a escolher e ali escolheu os 4 primeiros, que foram Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses foram os 4 primeiros que nós vimos naquele momento, refletindo e mostrando aos queridos irmãos do grupo a felicidade, a alegria, a emoção de poder ver o local, molhar os nossos pés nas águas do Mar da Galiléia, águas azuis, cristalinas, de uma certa forma, ainda hoje fluidificada por Jesus, deixando rastros de luz em nossas vidas. E depois de analisar a escolha dos 12, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, aquele que era o publicano, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananitas e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Com esse grupo de 12, Jesus revolucionou o planeta. Mostrou que não se faz nada só. Mostrou a necessidade que nós temos de dividir ou de utilizar os outros ao nosso lado, porque quando há convergências de objetivo, como fala o feixe de vara de Kardec, nós atingimos sempre os nossos objetivos. Todos os 12 tornaram-se notáveis, todos os 12 foram vencedores, inclusive Judas, que fez o papel mais difícil de entregar o Mestre. Portanto, nós refletindo sobre isso, relembramos que foi dali também que depois que Jesus multiplicou os pães, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, ele, como narra o capítulo 14, versículo 22 a 33, depois que realizou em Tábiga aquele considerado feito ou milagre citado por muitos teólogos e pessoas e os próprios evangelistas, depois de alimentar 5.000 pessoas, Jesus ordenou aos seus discípulos que fosse para o outro lado da margem do Mar da Galiléia, e ele iria se recolher para orar. E depois que eles já estavam no mar, já numa distância grande, eles observaram que Jesus vinha os seguindo, caminhando sobre as águas. E aquilo foi para eles uma surpresa imensa. Jesus estava mostrando a eles o quanto era capaz, quanto poder ele tinha, não de revogar, mas de vencer as leis da natureza, sem contestar a obra da criação,
Ele, ao se aproximar do barco, Simão Pedro entusiasmou-se e pediu a ele que o deixasse também descer e levitar ou caminhar sobre as águas com ele. Mas, quando ele começou a caminhar, começou também a afundar e pedir socorro a Jesus. Jesus o ergueu e disse: homem de pouca fé. E a cada acontecimento desse, nós observamos os grandes ensinamentos que vêm e que nos deixa muito felizes, porque observando a serenidade daquele lago, é tão forte a nossa emoção que a gente parece ver, mesmo com a nossa mente de olhos fechados, Jesus caminhando naquela imensidão, 13 quilômetros de uma margem à outra. E ali também nós relembramos com o nosso grupo o que nos narra João no capítulo 21 do seu Evangelho, quando ele fala que Pedro estava reunido com a maioria dos discípulos e disse que ia pescar. Isso aconteceu 3 dias depois que Jesus havia ressuscitado em Jerusalém. Achamos ou sentimos pela lógica que Pedro estava muito triste, até deprimido, como os outros, pela perda do líder e do mestre, principalmente ele que o havia negado lá no palácio de Caifás, em Jerusalém, Jesus, por 3 vezes. E ele avisou ou comunicou aos seus companheiros que iria pescar, e todos foram com ele. Mas passaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Já era de manhã, o dia já vinha surgindo, quando eles viram na praia um homem que disse para eles: não pescaram? Eles responderam: não pescamos nada. Então joga a rede do lado direito. Quando eles mudaram do lado esquerdo, onde estavam jogando a rede a noite toda sem conseguir pegar nada, que jogaram do lado direito, pescaram 153 peixes, a rede quase se rasga. E eles ficaram admirados, mas à medida que se aproximavam, João, o discípulo bem-amado, reconheceu que era Jesus e disse para os outros e para Pedro: é o Senhor. Naquele momento, Pedro, que estava sem a sua túnica, vestiu e se jogou na água. Ao chegarem do lado de fora, nos narra João que Jesus tinha um peixe e um pão preparado para eles. E eles começaram o seu encontro naquele momento de refeição, quando Jesus, voltando para Pedro, perguntou: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele perguntou mais uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E repetiu a pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez enfatizou: apacenta as minhas ovelhas. E quando eles estavam naquele diálogo maravilhoso, que a gente observa a misericórdia de Jesus neste momento, porque segundo nos narra Pedro, quando Jesus negou pela terceira vez quando Pedro negou pela terceira vez Jesus, lá no palácio de Caifás, o galo cantou. E ele se lembrou do que ocorrera no momento da ceia, quando Jesus previu que alguém o iria entregar. E todos perguntaram: serei eu, Senhor, por acaso? Serei eu, Senhor, por acaso? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, quem seria capaz de fazer isso? Eu daria a minha vida por ti, Senhor. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante uma vez, tu já haverás me negado 3. Então, quando isso aconteceu,
que na terceira vez que ele negou a Jesus lá no palácio de Caifás, que Pedro lembrou-se daquilo que Jesus havia lhe dito durante a ceia. Segundo Mateus, ele chorou amargamente. Ali vem o seu arrependimento. E Pedro não teve nenhum momento a mais depois disso com Jesus, a não ser naquele que estava acontecendo. Um momento sublime que Jesus, por misericórdia e por amor, dando-lhe mais uma chance, não tocou no assunto da sua negação, mas ao contrário, fez questão que ele, com as 3 perguntas que ele fez, pudesse reafirmar o seu amor por Jesus e descansar a sua consciência pela fraqueza de o ter negado 3 vezes, mostrando o quanto Jesus é misericordioso, justo e bom, e o quanto ele nos quer bem, o quanto ele nos perdoa indefinidamente, e ainda deixa claro que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. São promessas, são esclarecimentos, são oportunidades na prática, como esta que ele deu a Pedro, que nos faz sempre ter esperança de que nós não vamos nunca estar só. E apesar da nossa fraqueza, das nossas debilidades, Jesus está sempre pronto a nos receber de volta. Basta que nos arrependamos, nos reformulemos interiormente e procuremos recomeçar de onde falhamos. Quando nós terminamos de narrar estes acontecimentos para o nosso grupo, estávamos todos emocionados. E naquele momento, bastante pessoas ali reunidas às margens do mar da Galileia, dentro da igreja do primado de Pedro, onde tem uma pedra relembrando este momento, desse encontro universal que corresponde à terceira aparição de Jesus após a sua ressurreição. As 2 primeiras, a primeira foi na tumba, no Gólgota, que ele aparece a Maria Madalena. A segunda foi na estrada de Emaús, quando a figura de Cleófas aparece como um daqueles que iam descendo de Jerusalém. E a terceira foi exatamente às margens do mar da Galileia, no mesmo local que ele escolheu os 12, no mesmo local que ele caminhou sobre as águas, e vizinho ao local onde ele multiplicou os pães. Então nós, ao resumirmos tudo isso, relembramos a emoção de todos ao estarem ali, participando daquele evangelho aberto, na geografia magnífica de uma depressão que fica a 245 metros abaixo do nível do mar, que é uma depressão do Rio do Jordão chamada Mar da Galileia. É impossível, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, que a gente não sinta, num ambiente como aquele, toda uma história que repousa, alegre e alivia as nossas tensões ao relembrar tudo que esse homem inigualável fez por nós, o quanto ele é misericordioso. Saímos dali todos rejubilados, por entre aquelas figueiras que formam uma rua de árvores. Retornamos para ir novamente a Tábega, aonde ele realizou a multiplicação dos pães, e ali nós, ao chegarmos para tomar o nosso transporte, estávamos todos felizes, todos sentindo como se tivéssemos reabastecido a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria, e todos gratos a Deus por aquela oportunidade de reviver momentos tão importantes da vida de Jesus, e que mesmo depois de 2000 anos, ele nasce ou renasce na vida daqueles que ali vão verificar que este acontecimento e reviver em loco o quanto a semente plantada por Jesus nunca morrerá. Estará sempre frutificando, nascendo, crescendo, dando novas sementes e redistribuindo por este planeta que ele tanto ama. Fiquemos com ele. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Jesus nos permitir. Muita paz para todos.